Olha, Márcio, eu acho que o empreender, ele sempre teve muito comigo, mesmo quando eu não tinha nenhum conhecimento sobre o que era o empreender, né? Sempre fui aquela criança que não tinha possibilidade, mas eu pegava bijuteria de alguém para vender, pegava lingeries, assim, eu dava os meus jeitos de me movimentar, né? Mas eu tinha muita escassez, eu morava numa cidade muito pequena, e eu sempre fui muito inconformada com aquela situação atual. Eu estava ali, porque era aquela vida que eu tinha, mas eu não aceitava que aquela seria a minha vida contínua. Não seria uma condição para sempre. E eu via São Paulo justamente como isso. Tipo, olha, eu estou aqui hoje, essa aqui é a minha família, hoje é onde eu moro, mas eu tenho muito sonho de crescer e via São Paulo justamente como isso. Essa oportunidade de crescimento. Então, quando surgiu a oportunidade, opa, vou para São Paulo, tô indo. É lá, e eu tinha 17 anos, 16 anos. Quando Nossa, eu vim pra bem cá. jovem. Eu tinha 16, sim. na verdade. Eu tinha 16 anos quando eu vim pra São Paulo. E você começou a empreender, então, com quantos anos? Ó, empreender De mesmo, fato, assim, né? de Porque fato, existe, é que tem a questão de ter um CNPJ, um negócio. Não. Mas às vezes você tá ali, o fato de você estar comercializando coisas, correndo atrás ali de fazer o seu, já é um empreender, né? É um empreender, né? Mas o empreendedorismo mesmo, como empresa, como ter um CNPJ, como se identificar como uma empresa, começou em 2016. Legal. Começou em 2016, há 7 anos atrás, né? No acidente, foi uma... Como é que foi essa escolha? Não escolhi. Novamente, estava aí o destino falando, beleza, você quer, você colocou isso novamente, então vamos pro próximo degrau, pro próximo nível. Eu estudava na Barra Funda, São Paulo, fiz faculdade de pedagogia, nada a ver com empreendedorismo, mas como eu te disse, esse meu desejo de crescimento sempre me levou a isso, eu não vou me conformar. Terminei o ensino médio, eu preciso estudar, porque eu sei que para chegar em determinado lugar, eu vou ter que adquirir um nível de conhecimento. Naquela época, preciso fazer faculdade, porque me disseram que só quem faz faculdade... Era bem sucedido. Era bem sucedido. Sim. Eu acreditava, viu? Muito nisso. E aí, o que é a faculdade que me cabia no bolso naquela situação? De ter que sustentar uma casa, morar sozinha, faculdade de pedagogia. Pô, velho, cabe no bolso? Então eu vou fazer essa. Legal. E todo mundo na sala de aula é o sonho. Não, o meu não, amigo. É só o que realmente cabe no meu bolso. Sim. E eu preciso estudar, comecei a estudar, gostei. Mas comecei pro estágio e falei, cara, não é essa vida que eu tenho pra mim. Mas na faculdade, o que eu fazia? Pô, pagar a faculdade, pagar aluguel, pagar ali a minha motinha, que eu já era das motos. Falei, não dá. O que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa pra vender na faculdade. E eu comecei a fazer umas tortas de frango. Que legal. Criei uma receita lá. Eu vi uma receita no YouTube, eu falei, mano, tá tudo errado isso aqui. Eu vou fazer a minha receita. Legal. E aí eu fiz a receita de torta e comecei a vender na faculdade. No começo eu já falava, meu Deus, que vergonha, né? Na hora do intervalo, todo mundo curtindo. Eu estava com um monte de gente de classezinha mais alta, as patricinhas. Eu falei, não, mas eu preciso pagar minha faculdade e eu preciso ganhar dinheiro aqui. E aí, na hora do intervalo, eu saía de sala em sala, vendendo minhas tortas na faculdade. De repente, começou a virar febre, porque eu não precisava sair mais. Sim, exatamente. Na hora do intervalo, virei referência. Na hora do intervalo, a menina do segundo andar vende torta. Faziam filinha na porta. Que legal. Até a coordenação falava pra mim, cara, a gente precisa parar com essas tortas aí. E aí eu falei, vamos parar. Mas de repente vinha a coordenadora comprar a torta. Falei, amém, o negócio tá funcionando. Sim, então eu tô ficando famosa aqui. Tô ficando famosa da torta. Que legal. Você tá falando isso e assim, tem vários pontos em comum. Eu falo bastante disso, assim, quando eu tô em palestras falando sobre educação financeira, ou até mesmo nas consultorias ali individuais, o que eu comento com o cliente? Eu não sou favorável a pessoa cortar tudo quando eu falo de educação financeira. Então, que às vezes você pensa assim, tô com dificuldade financeira, o que eu vou fazer? Vai cortando as contas. Só que eu trago uma analogia que é tipo uma árvore. Se você tiver uma árvore e for cortando muito ali os galhos, daqui a pouco ela vira um toco. E aí ela morre, porque ela não tem, ela perde a força. Então, eu sou a favor de você fazer economias inteligentes e buscar uma fonte de renda, uma segunda fonte de renda, né? E aí eu dou um exemplo, que eu também na faculdade... Minha mãe é doceira, ela faz também salgados e tal. E na época da faculdade, eu estagiava no INSS. E aí, depois que acabava meu horário ali, eu vendia trufa. Eu levava uma bolsinha ali com as trufas da minha mãe. E vendia. E aí vendia pro pessoal e tal. E levava pra faculdade também. Então, aí, mesma coisa, chegava lá e eu sempre fui bastante tímido. E aí cara, vou ter que vender as trufas aqui, mas como é que eu vou fazer isso, né? Até que um amigo meu, Guilherme, que esteve aqui num outro episódio, falou assim, cara, eu vou com você.
Eu te dou uma força. Ele foi junto, assim, aí, beleza, abria lá, ó, quem quer comprar trufa? Depois, sei lá, de 2 meses, a galera começou a vir. Havia até você. Então, no intervalo ali, antes de começar a aula, depois no meio, trufa. A galera chegava, ó, cadê a trufa? Então, eu virei o menino das trufas e dava era uma ajuda muito grande no orçamento, assim. Muito legal. Porque a gente tinha uma margem ali e tal. Então, eu sempre comento com as pessoas, ó, não custa você fazer, mas eu não sei fazer a torta, eu não sei fazer a trufa. Acha alguém que sabe e revende o produto. Revende. Então, assim, é uma forma bem interessante aí de ter uma renda, de ter autonomia também, porque era uma grana que ajudava em casa e tal, então era bem legal. Ajudava. Era um sacrifício muito grande. Sim. Essa questão do empreendedorismo já começou do sacrifício aí. O que acontece? Porque qual horário que eu fazia torta? Eu tinha um CLT, né? Eu trabalhava em uma loja, eu era da área de vendas. Eu trabalhava em uma loja, eu fazia faculdade à noite, e isso com distâncias de 2 horas de locomoção de um lugar para o outro. E aí eu tinha que chegar em casa depois da faculdade e já começar a preparar essa torta para o dia seguinte finalizar e já levar para a faculdade. Sim. Então aí tem esse era desgaste assim, ainda. Por um ano, eu acho que nesse período de um ano e meio, eu fiquei dormindo 4, 5 horas, no máximo, assim, à noite, fora todo esse trabalho da faculdade, Sim. né? Mas valeu a pena, né? Valeu, sim, super valeu. Legal. Valeu. E aí, quando você sai da faculdade, que você vê que não é o estágio, aquela não era pra você, como é que foi se desenhando aí essa... Esse desenho, ele aconteceu antes de sair da faculdade, né? Então, no meio de tudo isso, questão mesmo financeira, eu tinha uma amiga que ela morava aqui em Jundiaí, e ela tinha um tio que tinha uma lanchonete e tudo mais. Eu tinha saído do meu emprego, tava recebendo um seguro. Falei, não dá pra ficar parada. Porque eu sou a provedora financeira da minha casa, então não dá. E aí ela falou assim, quer trabalhar comigo na lanchonete? Meu tio tá precisando de alguém pra trabalhar na lanchonete comigo. Falei, putz, mas lanchonete, tipo... Tá, vamos, né? Lá assim na carteira, como diz registro, como diz nós da Cadê Bahia. a segurança, né? Não, mas justamente porque eu não queria. Porque eu tava pegando o seguro. Então eu tava naquela época que tinha que estar tudo programado. Pegar o seguro X, ganhar mais X, continuar vendendo as tortas e fazer a engrenagem financeira. Fluir. Ela falou assim, eu posso ver com ele, se ele te deixa por um tempo aí sem a carteira, né? Eu falei, ótimo, perfeito, então quero. Vim pra Jundiaí, né? Ainda fazendo faculdade em São Paulo, eu fazia na Barra Funda. Nossa. Estudava na Uninove. E aí eu vim pra Jundiaí, eu falei, putz, vou ganhar uma extra ali. Trabalhei com esse cara 3 meses. E da onde surgiu essa ideia? Ele me informou que a loja ia fechar, ou que ele ia passar para o novo dono, e que era opcional nosso continuar na empresa ou não. Mas eu já tinha gostado, estava me adaptando, estava legal. Eu já era de comunicação, então só coloquei ali a questão da lanchonete. Aí ele falou assim, já vai se preparando, porque eu vou vender. Aí eu brinquei com ele, mas assim, no meu coração tava falando sério. Eu falei, vou jogar aqui. Joga um verde aí. Deixa eu jogar, que se ele aceitar, eu vou entender o interesse dele. Então eu falei pra ele o seguinte, eu quero comprar essa lanchonete na qual eu trabalhava já lá. Que legal. Aí ele falou, olhou pra minha cara assim, com aquela cara tipo de adolescente, tipo, você tem dinheiro? Não, como é que você vai comprar essa lanchonete? Eu falei assim, posso te fazer X oferta, né? Ele, mas você tem esse X pra me ofertar? Aí eu pensei, será que eu tenho? Tá, eu vou pensar no dia seguinte. E eu tava na época de construção, porque o sonho do nordestino é vir pra São Paulo, juntar dinheiro, fazer uma casa e depois voltar pra morar na Bahia. Eu tava nesse processo, meu pai tava construindo na Bahia, eu tinha juntado todo esse dinheirinho, tinha saído da empresa, e tava com aquele valorzinho do dinheirinho ali da rescisão, trancado. Pra construir lá. Pra construir lá, porque eu sou aquela pessoa que eu sou muito organizada financeiramente. Que legal. Isso já era de muito tempo, acho que já vem na minha criação. E aí eu falei assim, eu tenho esse dinheiro. E eu liguei pros meus pais e falei, pai, fiz uma oferta louca pra um cara, assim, assado. Eu falei, meu pai vai matar, né? Ele vai dizer, que loucura essa você tá fazendo? Que eu vou comprar na lanchonete dele e ofertar uma entrada e eu dividir o restante em 12 vezes. Mas foi uma oferta muito louca. E se ele aceitar? Aí meu pai, filha, é muito louco, porque minha família é muito foda, minha família é muito meus apoiadores, sabe? Legal, literalmente meus incrível. discípulos, seguidores. Ele falou assim, filha, o que pode acontecer de pior? Você já se perguntou o que pode acontecer de pior? Eu falei, pai, o que pode acontecer de pior é eu perder esse valor que eu vou dar entrada. Ele, e o que pode acontecer de melhor? Eu falei, putz, se eu estourar, eu construir um império, e eu crescer, e eu gostar do negócio. Ele falou, então, tudo bem, o dinheiro você já sabe como ganhar, que você já ganhou. Então vai. Nossa, que incrível. É assim, incrível. E a minha mãe medrosa, minha mãe, vai perder o dinheiro todo da construção? Não faz isso. Aí meu pai, fica quieta, a gente tá contigo, pode ir. Que legal, meu. Pode ir. E os meus pais sempre foram muito disso, sabe? Até hoje, eles são assim... Se um dia eu disser pra ele, tô cansado, meu pai, como é que é a história? Não, cara, olha de onde tu veio. Hoje eu não te permito, assim, usar esse termo, assim, de
tô cansada, quero desistir. Né? Não, meu Porque pai nunca passa permitiu. na cabeça, né? Do dia a dia aí, os problemas, estresse, às vezes nem tudo dá certo. Aí vem esse pensamento rápido, mas se tem um propósito, você consegue E a minha família, isso. assim, hoje eles estão tranquilos, mas nessa época, minha família, assim, não tinha um plano B. Eu, assim, se der errado, meu pai vai me apoiar, minha mãe ali, eu tenho... Não tinha. Assim, era eu comigo mesmo e com o meu financeiro.